Fala galera, Fear the Walking Dead está chegando ao seu final, restam apenas 3 episódios para a gente ver a conclusão dessa nossa primeira spin-off que teve do universo The Walking Dead. E galera, os eventos que aconteceram no nono episódio remetem também ao episódio da parte A em relação a King County. Talvez isso seja um grande problema para Fear the Walking Dead por causa de alguns elementos que se tornam um buraco na trama do que está acontecendo como esse contexto maior. Essa trama maior que é defender padre. Antes de começar a falar sobre isso, pô galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais, você não tem noção do quanto que ajuda aqui o canal da Take. O que acontece, galera? A gente sabe que essas distâncias em relação a onde fica uma comunidade e outra e tudo mais, é como falar da timeline de The Walking Dead, tá? Daí The Walking Dead tá falando do universo The Walking Dead. Cara, é uma bagunça, entendeu? É simplesmente uma bagunça. Quanto mais a gente tenta estabelecer, né, as distâncias, é a mesma coisa que tentar estabelecer onde cada coisa está acontecendo no seu tempo, e eles mesmos tratam de pegar e bagunçar isso ainda mais, por exemplo, colocando o trama de Dead City, cara, 5, 6 anos para frente dos eventos finais de The Walking Dead, eles juntam 7 anos de Fear the Walking Dead para enquadrar com o final de The Walking Dead. Eles mesmos tratam de tornar tudo isso, cara, um grande problema que nós, aí que tá, nós fãs nos importamos com esses elementos todos, porque cara, a gente quer juntar essa história, a gente quer fazer essas conexões. A gente sempre tem uma palavra que é muito importante, desenvolvimento, e a segunda chamada planejamento. Sem essas duas palavras estarem unidas, galera, pô, é muito complicado a gente conseguir visualizar sempre esse escopo maior de tudo do que é esse universo da Walking Dead. Que por mais que a gente tente, eles mesmos tratam de bagunçar muitas e muitas e muitas vezes. E aí o que acontece, cara? O episódio lá do Morgan, voltando pra King County, as referências todas, o fanservice todo, o elemento em relação à história do próprio Duane, entendeu? Pra gente entender o que aconteceu exatamente com o Duane. Agora voltar pro santuário, sabe? Os aspectos todos psicológicos do White Sheriff. Cara, esses 2 episódios eu gosto demais, entendeu? O problema maior é que isso puxa, eles estão muito próximos, tá? De quem? De uma comunidade chamada Alexandria. Alexandria, cara, e aí tem uma coisa, ó, tô até com uma matéria aqui do Screen aberta que eles explanam por causa dessa questão das distâncias, né? Eles moram lá e sabem muito mais do que outra relação às distâncias. A gente sabe que a trama toda de Fear, principalmente quando o Morgan vai pra Fear, a gente tá muito localizado no Texas. Só que daí eles trazem de novo, né, essa trama colocada pra Geórgia. E a gente sabe que Alexandria está colocada na Virgínia. E eles deixam muito claro que Geórgia pra Virgínia, né, ela não tem uma grande distância assim, e ainda mais como personagem, né, pô, do Morgan, sai de padre, depois a própria Grace vão atrás dele, entendeu, chegam lá no King County, aí a gente tem agora o Dwight Sherry Jr. saindo lá de padre, chegando no santuário, cara, Alexandria tá ali, é um pulo, aí tu vamos imaginar assim, ó, tá, se a gente pegar esse contexto todo, tá, mas o Dwight não teria como chegar lá em Alexandria para pedir ajuda por causa de tudo que o Daryl falou para ele, inclusive, né, aparece em flashback isso novamente, quando o Dwight está na sua casa, sobre aquele momento que o Daryl poupa a vida dele e deixa ele ir atrás da Sherry, com aquela promessa toda dele não voltar mais, porque caso ele voltasse, tal coisa ia acontecer. Ao mesmo tempo, galera, pô, Sherry, June, já sabiam sobre Alexandria, por quê? A Sherry viveu esses eventos todos na série principal, mas, por exemplo, a June, porque o Morgan explanou essas coisas todas sobre Alexandria. Então a gente, querendo ou não, sabe que os personagens sabem que existe uma grande comunidade, qual o Morgan fazia parte, e essa comunidade não está tão distante assim. Se é para pegar ajuda, né, de um outro grupo aliado para confrontar e defender a sua própria comunidade, porque qual é o grande empecilho, né? Aí vamos esquecer uma coisa chamada assim, ó, fora da tela. O que é fora da tela? Cara, relação de contrato, relação né, conseguir os atores tais, a relação que a gente sabe de locação, do que aconteceu com a locação de Alexandria e tudo mais. Esqueçam esse fator, tá? Por quê? Inclusive pro episódio 9, o santuário, a locação do santuário, né, ela não existia mais. Ela foi reconstruída apenas por esse episódio de Fear the Walking Dead. E eles fizeram um baita no trabalho porque, cara, tu assistindo, tu reconhece exatamente, né, os pontos principais daquela fábrica lá que se tornou o santuário. Então tá ali, entendeu? Então isso não é um problema, tu recriar essas coisas todas.
Mesmo com, vamos pegar o episódio 9 primeiro, com aquele aviso do Daryl pro Dwight, cara, em prol de tu ter um grande aliado, cara, tu vai atrás de ajuda, tu vai atrás de Alexandria. Tu vai. Inclusive, tá, nesse tempo todo que o Morgan sai com a Mole, da parte A, atrás de Rick Grimes, cara, qual é o primeiro lugar que esse cara vai? Qual é o primeiro lugar que esse cara vai? Ele vai pra Alexandria. Ele vai pra Alexandria. Ele não vai, sabe, não tem como imaginar esse personagem peregrinando pelo universo do Walking Dead e ele não ir diretamente num ponto onde ele estava vivendo junto com o Rick Grimes, cara. Sabe? Porque aí que tá, esses personagens todos não sabem o que aconteceu. Eles não fazem ideia do ponto que ele sai de The Walking Dead, do que aconteceu depois com o Rick, que o Daryl tá na França. Não fazem a menor ideia, cara. Não sabem, entendeu? Ou seja, por que não vai até Alexandria e pede ajuda? Repetindo, Dwight, Sherry, próprio Juni. Cara, onde é que o Morgan pode estar? Mas o Morgan, ele saiu e ele falou tal coisa para eles. Cara, mas é para defender agora, de acordo, né, com um mal muito maior que existe para tomar padre deles, que é o Troy. Qual é o problema de ir atrás do Morgan? Qual é o problema de ir atrás de Alexandria? Mesmo com o aviso do Daryl pro Dwight. Cara, se tu tem a capacidade de ter um grande aliado ao teu lado, que tu já teve inclusive um confronto gigantesco contra e tu perdeu, vai atrás. E isso acaba sendo coisas que ou a gente passa o pano, ou se a gente para pensar na questão das distâncias todas, capacidade de ajuda, sempre lembrando, tirando, desconsiderando tudo fora da tela, cara, não faz sentido. Não faz sentido. A mesma coisa, Morgan, King County, Morgan sai. Cara, por que o Morgan não foi, né, naquele momento lá, se era realmente, né, para conseguir tirar a Shrike, pegar padre, né, retirar padre das pessoas ruins e dar padre para as pessoas boas, já que ele estava em King County, por que ele não vai pedir ajuda para Alexandria, cara? Por que ele não vai atrás naquele momento já em relação a Rick Grimes? A gente sabe essa relação das distâncias, entendeu? Esse buraco na trama colocado, ele acaba sendo um problema, principalmente para quem, cara? Para nós fãs que nos importamos com esse todo, do que é esse grande escopo, entendeu? É difícil, cara, porque assim, tá prometido que tal personagem, que a gente não sabe qual, né? A gente pode teorizar, obviamente que a gente vai fazer isso, principalmente na semana que vem, que a gente vai estar entre o 10º e a parte final, que vai ser o 11 e o 12 juntos, sempre lembrando isso, né, galera? A gente só tem mais 2 semanas de feira. A gente tem nesse domingo aqui o 10º episódio, e no outro domingo a gente tem os 2 episódios finais juntos, ou seja, a gente vai ver a parte toda do que é Fear the Walking Dead por completo em 2 semanas. Ou seja, tá colocado que alguém vai surgir no episódio final, alguém inesperado. Tá. Se for personagem de Fear the Walking Dead e não for Alicia, vai ficar bizarro. Vai ficar um grande problema. Ao mesmo tempo, se for outro tipo de personagem que a gente já conhece no universo The Walking Dead, e se for, por exemplo, algum dos personagens antigos da série principal que surgirem lá, se for o Morgan trazendo também esses outros personagens para a história, pô, cara, faz muito sentido. Aí eles dão, querendo ou não, uma certa correção, né, nesse problema todo do buraco, das distâncias e ajudas e tudo mais. O que será que vai acontecer nessa parte final? Galera, quero muito saber de vocês. Vocês acham que isso realmente é um problema? Vocês acham que eles poderiam realmente ter ido atrás? Obviamente que eu tô sempre falando isso e a gente tem que considerar isso em relação ao fora da tela. O problema é que, se eles não fazem um episódio voltando para King Count, se eles não fazem um episódio voltando pro santuário, essa conversa ela não aconteceria. Ela não aconteceria. Porque daí a gente entenderia o quê? Cara, não tem como esses personagens chegarem lá, por mais que eles saibam, né? Que tal grupo poderia ajudar, tal coisa poderia acontecer, tal coisa. O problema é, a série leva os personagens lá, a gente volta a esses lugares todos, e a gente sabe que existe uma grande comunidade, eles não conhecem como ela, ou seja, como ela nem entra nessa história. Alexandria. Lá o que estão, né, os personagens que podem ajudar. Alexandria. Por que não voltam para Alexandria? Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso pra gente seguir conversando. Lembrando sempre, ó, domingo irei assistir o episódio, legendado sempre magnificamente pelo nosso grande Guilherme Catai. Sempre temos que ajudar o Catai, porque é graças a ele que a gente vê sempre os episódios antes e legendado.
Isso é uma coisa muito importante. Sempre ajudamos o Guilherme Catai. Depois, galera, já vamos começar a teorizar muito sobre o final que vai acontecer em Fear the Walking Dead. E, galera, o grande Gabriel Minato do Docker's Family colocou já nos seus stories lá, tanto do Instagram quanto do Facebook. Quem não acompanha o Docker's Family, acompanha lá, porque o trabalho do Minato é muito, muito, muito fera. Cara, que os críticos americanos que já receberam o 10º episódio tiveram problemas com um fator que acontece no episódio. Eu tô muito preocupado com esse fator. Muito preocupado com esse fator. Vou fazer um vídeo ainda sobre o que pode ser esse tal fator ali, que, cara, se for em relação à Alice e tudo mais, vai dar uma grande quebrada em muitas teorias que estão rolando, muitos desejos que estão rolando também. E também, galera, pô, sabe, uma perda de oportunidade aí, que talvez seja um outro grande buraco na trama que a gente tem de Fear the Walking Dead e tudo mais. Galera, coloque mais comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!